ter um negócio próprio é muito além de só os pacientes, né? E a gente só foi entender, a gente está entendendo isso agora, depois de 20 anos. O negócio vai aumentando e vai demandando muito mais. E, apesar de 20 anos de formado, hoje em dia a gente aliou a experiência com tecnologia. Acho que foi fundamental aí para continuar crescendo. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a 6ª temporada e você pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar! Olá, ouvintes do Vioral 2023. Feliz Ano Novo! Primeiro episódio da 6ª temporada. São 6 anos já fazendo esse podcast. Eu amo fazer, amo me conectar com vocês. Eu conheço tanta gente legal e nós vamos começar com essa história que é sensacional. Eles se conheceram na faculdade, lá na época do bug do milênio, casalzinho, gente. E eu conheço desde os 9 anos de idade. É um irmão, é uma amizade incrível. E esse mundo cheio de coincidências trouxe essas duas pessoas que eu amo, que eu admiro muito, para esse episódio, para o meu podcast. Eu estou aqui com a Juliana Garotti, que é especialista em endodontia, e o Guilherme Tedesco em reabilitação oral. Ambos são cirurgiões dentistas lá na COI, que é a Clínica Odontológica Integrada. Ela nasceu em 2001 e hoje conta com 3 unidades, na Giovanni Gronchi, no Jardim São Luís e no Jardim Santo Eduardo, todas lá na cidade de São Paulo, aqui, onde a gente mora, tá? O que mais tem de coincidência nesse episódio? Que todos nós somos empreendedores, então nós vamos falar sobre empreendedorismo hoje. É com muito orgulho que eu recebo Ju e Gui. Ju, seja bem-vinda ao Vioral. Tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Prazer a gente estar aqui com você. Imagina, o prazer é meu. Gui, meu grande amigo, prazer. Fala, Paulo. Beleza? Tudo jóia. Gente, esse é um podcast, assim, demais. Eu tô muito feliz quando eu conversei com o irmão de vocês, o grande jornalista, o Du, para vocês participarem do Vioral. Então, assim, não só pela presença de vocês, mas eu acho que hoje é um dia pra gente conversar com quem tá se formando, para aquela pessoa que tem o sonho de empreender também. Vocês têm sucesso nessa área também. E eu queria começar por aí. Eu queria começar com você, Ju, da sua visão primeiro. Como é que foi essa loucura, essa coisa de ter o próprio negócio? Você sempre quis, era uma coisa que já na faculdade você falava, eu vou sair da faculdade, não quero trabalhar para os outros, quero ter o meu próprio negócio. Como é que foi para você, Ju? Não foi nada pensado, a gente não tinha, eu acho que quando você sai da faculdade, pelo menos eu, zero ideia de, você vai pro mercado sem saber para onde correr. Uhum. Eu passei por vários problemas na época de faculdade, então assim, você tem que correr para algum lugar. O Gui já estava formado há 6 meses antes que eu, e aí ele falou, eu não quero trabalhar, eu quero trabalhar nas condições que eu gosto, com o melhor material, e aí ele falou, vou montar. Eu falei, então vamos junto. Mas eu nunca tinha pensado em nada. Bateu aquele medinho, Ju, quando o Gui falou, quero montar um negócio, vamos? Bateu um medinho? Você sabe que quando você... Eu acho que hoje em dia a gente tem mais medo do que quando você é novo, porque acho que quando você é novo você não tem muita noção. Você não tem nada a perder, né? Sim. Você Verdade. Não tem filho, você não tem dinheiro no bolso nenhum, você não tem nada, você tem 0. Então, ou vai ou racha, né? E não tem cliente também. Depois eu quero também tocar nesse ponto também, porque é muito importante. A clínica precisa de gente. E eu queria tocar. Gui, e pra você, por que você queria fazer o negócio do seu jeito? Foi algum professor que te inspirou? Quem que te inspirou nessa ideologia de ser empreendedor? Eu, na verdade, assim que eu me formei, eu não montei, e diferente da Ju, eu fui trabalhar para os outros, né? E trabalhando para os outros, você vê muita coisa que você não faria se um dia você tiver uma clínica, né? Então, eu fui pegando umas ideias, tal, fui organizando, e assim que a Ju estava quase para se formar, eu comecei a conversar com ela da gente montar o nosso dentro disso que eu tinha idealizado aí. E como é que foi, Gui? Como é que inicia isso tudo? Não tem grana, deve ter muita gente pensando, pô, mas não tenho dinheiro, tô recém-formado, não tenho nem cliente. Por que eu vou abrir o meu próprio negócio? Cara, que loucura é essa? Por onde eu começo, né? Começa pelo nome? Por onde começa? Foi o que a Juliana falou. A gente não pensa muito, né?
No começo, no início, quando eu estava na faculdade, quase me formando, você idealiza, assim, o seu círculo de amizades, parentes, né, do pessoal. Uma vez até conversando com a mãe de um amigo nosso de infância, a Rosana, a mãe do Queco, do Francesco, ela me falou uma coisa muito bacana, e que até hoje a gente carrega, né? A gente pensa muito em trabalhar, assim, com quem a gente conhece, com quem já está estabelecido, né? Ter eles como paciente. Mas o mais gostoso é você ver a pessoa crescer junto com você. Com essas pessoas que acabam te procurando, são pessoas que você vai ver... A gente tem paciente hoje de 20 anos, 20 e poucos anos, que a gente conheceu quando tinha a nossa idade, ou até mais novo que a gente, quando a gente montou o consultório. Hoje são pessoas super bem-sucedidas, tem a família inteira é paciente nossa. Então isso é muito gostoso, é o melhor retorno que a gente tem, é isso aí. E Ju, pra você, o que foi mais difícil nesse início, né? Quem tá querendo começar também, assim, o que você pode dizer, assim, o que a pessoa pode esperar? Ou o que pra você falou assim, nossa... para mim, o mais complicado no começo foi... Eu acho que você tem... eu não tinha suporte nenhum financeiro, quem teve o Guilherme teve um pouco por causa do pai, mas hoje, se eu fosse montar, eu não montaria de cara. Eu acho que eu trabalharia para outras pessoas, para entender o que é um negócio, porque muita gente desiste da profissão porque acha que é um mar de rosas. Não é a nossa profissão, nenhuma profissão é fácil. Não adianta você entrar num financiamento, hoje em dia você tem bancos, coisas que você consiga financiar, mas a questão não é essa, você não tem know-how para o negócio, né? Então eu acho que trabalhar para outras pessoas, entender como funciona, não só a odontologia, não só a parte técnica, porque isso você vai estudando, mas ter um negócio próprio é muito além de só os pacientes, né? E a gente só foi entender, a gente está entendendo isso agora, depois de 20 anos, que o negócio vai aumentando e vai demandando muito mais. Eu queria ouvir de você, Ju, primeiro depois do Gui. O que é mais difícil na gestão de uma clínica? É gerir pessoas? É o cliente? É o processo? É essa atualização contínua de técnicas? O que vocês hoje consideram, assim, o que é mais difícil para vocês? Para mim, eu acho gerir pessoas. Eu acho que a gente tenta montar processos para que tudo funcione igual, mas você está lidando com pessoas diferentes, né? Então, eu acho que isso é muito complexo. Você tá sempre... A parte técnica você tá sempre estudando, mas a técnica é você, né? E o dia a dia é outra coisa. Eu não sei, você, o que você acha, Gui? Qualquer tamanho de qualquer consultório, hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia é muito mais encarado mais dessa forma, não deixa de ser uma empresa. Exato, é uma empresa. É uma pequena empresa e que você precisa ter uma noção dessa parte de gestão, porque é muito diferente de quando a gente começou lá atrás. O acesso à informação é diferente, e hoje em dia é uma concorrência muito grande, e quem não parte para esse lado também da gestão, por melhor que seja tecnicamente, não consegue sustentar o negócio, entendeu? Não deixa de ser uma empresa, é uma empresa. É uma empresa. É difícil montar uma equipe, gente? Queria até ouvir de vocês assim, achar a secretária, criar um sistema. E é muito complicado. Vocês tiveram que trocar muito. Como é que foi esse processo até chegar na equipe? Vocês falaram, chegamos, agora a gente tem aí uma equipe que dá para confiar, dá para ficar mais tranquilo, ou não dá para ficar tranquilo nunca? A gente sempre que troca alguém, a gente brinca que troca o pneu com o carro andando. E porque do mesmo jeito que a gente está no meio termo entre o pequeno e o grande. Então a gente tem uma equipe hoje grande, mas a gente não tem um tempo, por exemplo, de parar a clínica para fazer um treinamento. Ontem mesmo a gente teve a gente faz parte de um grupo de clínica aí, na verdade é um mastermind de clínica, é um negócio muito bacana, onde o pessoal vai trocando experiências, o que dá certo em uma, o que dá certo na outra, que é do grupo Infinity. Então, o pessoal, eles fazem muitas experiências, assim, no dia a dia,
E o que vai dando certo, a gente vai compartilhando entre a Boas gente. práticas mesmo. Vai fazendo projetos pilotos e fazem boas práticas. Isso ajuda muito nessa questão da gestão. E eu vi até que vocês agora também estão atuando aí nas redes sociais, vocês acreditaram nisso. Você mesmo falou agora, Gui, que mudou muito, né? Quando vocês começaram não tinha isso, né? Rede social. E aposto que, eu não sei hoje como é que tá, mas na graduação não se ensina isso. Não se ensina liderança, gestão de pessoas, não se ensina a gerir rede social. Eu acho que buscar esses grupos é importante para isso. Ju, por que redes sociais? Qual que é a tua visão dessas plataformas pro teu negócio, pro negócio de um dentista? Conta um pouquinho, assim, se vocês tiverem que correr atrás, fazer curso, me fala um pouquinho sobre a entrada das redes sociais no negócio para você. No começo foi difícil, é bem difícil pra gente que é da geração mais antiga e nunca trabalhou com isso. Imagina, você tem que estar no mercado. Você não tem hoje, não tem como você ficar fora. Se você não tem o Instagram, se você não tem o Facebook, se você não tá no Google, você não existe, né? A gente ainda tem a grande vantagem de ter... Nós temos uma rede de clientes onde a gente trabalha só com indicação, mas não existir... Porque o meu paciente, ele indica outro paciente, mas ele vai me procurar na rede social antes de vir na minha clínica. Uhum. Então, é difícil, mas tem pessoas que têm mais facilidade, às vezes a gente brinca com a equipe, o Gui, às vezes para gravar um vídeo é super difícil, para mim também mas você tem que aprender, porque senão você tá fora do mercado hoje em dia. E o que vocês viram, assim, o paciente, quando ele procura vocês, ele tá procurando o quê? Tá procurando credenciais, ele tá procurando localização, ele quer custo, preço, benefício. O que vocês têm sentido, assim, quando ele entra na rede social, ele tá querendo saber o que de vocês? Saber como funciona o nosso trabalho, saber... A gente atende uma gama muito grande de público, né? Então, a gente atende desde a classe D e E e atende a classe A e B também. Então, cada público tem uma expectativa diferente, né? Como a Ju falou, hoje o nosso maior canal de captação de paciente é a indicação. O boca a boca. É o boca a boca. Então, literalmente, né? Agora, o paciente que vem de internet, que não é nosso foco, mas assim, a gente, até pela experiência das outras clínicas, é um paciente diferente. Ele não acredita muito porque ele não te conhece, então ele é um paciente difícil para você trabalhar no começo, né? Ou seja, a jornada de conquista é diferente. Bem diferente, bem diferente. Inclusive, tem uma pessoa no consultório, hoje na equipe, que ela é responsável pelo atendimento desse canal, entendeu? De mandar material depois que a pessoa entrou em contato com a gente através de rede social, essa pessoa é responsável por mandar material nosso para ela, para informar ela, para ela já chegar já conectada com o pessoal aqui da clínica, entendeu? De uma maneira mais não tão fria, né? Já tem criando um pouco de conexão com essa pessoa. Legal. Agora, você estava falando, Gui, da questão de atender vários públicos, né? Como é que foi a escolha do bairro para... Vocês hoje estão com 3 clínicas, mas eu queria... Vocês começaram a escolher um bairro. Sim. Né? Foi proposital, foi pensando estudado ou não? Era o que tinha? Conta um pouquinho desse processo. Na verdade, foi até engraçado, porque uma das clínicas que eu trabalhava, que ficava bem próximo ali do Jardim São Luís, onde eu montei o consultório do Jardim São Luís, o primeiro que a gente teve, era caminho de volta para casa. Então, eu voltei pensando, falei, cara, putz, eu trabalho tantas horas por dia e tem tanta coisa que me incomoda, eu já podia, tendo, assim, a experiência que eu tô tendo e pensando no que eu quero pro futuro, a ideia é montar alguma coisa do meu jeito e que eu já entendi como funciona o negócio, né? E comecei a procurar na volta para casa alguma coisa por ali mesmo, entendeu? Então, e acabou acontecendo. Eu estava até conversando com um paciente que é dessa época do início, aí ontem à noite no consultório, ele me perguntou, aí que caiu a ficha, né? Onde a gente estamos lá há 21 anos, né? 21 anos. E agora são 3 clínicas que vocês abriram. Ju, como é que foi isso? Qual é a necessidade? Qual que é a visão de vocês para querer ampliar o negócio?
Por que ampliar o negócio? O que se pensa nessa hora? Ou é mais uma loucura? Na verdade, a segunda clínica, que foi a do Santo Eduardo, a gente já tem há 17 anos, mais ou menos. Uhum. Essa última clínica nossa agora da Giovanni, na verdade o Guilherme atendia na chácara, né? Na chácara Santo Antônio, mas assim, a gente já tinha o ponto, que já era nosso, e a gente tem muito paciente vizinho, amigo dos filhos, o filho da escola, e aí o pessoal começando, bom, por que vocês não montam do lado de casa? Por que vocês não montam do lado de casa? E aí o Gui falou, eu quero montar, e assim, a gente quer aumentar outra estrutura lá, até por uma questão de espaço mesmo, a gente tá bem saturado, e aí a gente montou essa nova unidade e deu muito certo, porque eu tô aqui, a gente tá do lado de casa, e isso facilita demais a logística dos pacientes, de alguns pacientes e da gente também. Lógico que a gente não consegue estar aqui todos os dias, mas facilitou a vida. Olha que interessante. Então vocês estão me falando que foi quase que uma análise de necessidade de pessoas que vocês se relacionavam que acabaram impulsionando vocês nesse novo negócio, né? Sim. Vizinho, foi o que a Ju falou. Muito vizinho, muito amigo, muito... E essa questão da qualidade de vida que hoje a gente preza demais, de trabalhar a pé, de não precisar pegar carro, de estar a 5 minutos de casa, de poder almoçar todo dia com o Henrique, nosso filho. Então isso pra gente faz toda a diferença. Legal. Agora, olhando um pouquinho para tendências, a odontologia está entrando na área de estética, a gente vê muito a harmonização facial. Eu quero saber a opinião de vocês dois, Ju. Qual a opinião de vocês da estética? É algo que vocês também acreditam? Tem no negócio de vocês? Fala um pouquinho da visão do dentista sobre a entrada da estética na área dele. Bom, a estética relacionada à harmonização facial é um caminho sem volta, no sentido de... A gente tem muitos amigos, nós mesmos, eu fiz um curso, mas não me identifiquei. Mas a gente eu tenho muitas amigas que migraram para essa área e só estão nessa área, largaram toda a parte clínica. A estética em si, o Guilherme que faz a estética mais relacionada à parte de dentes mesmo, faceta, laminados, e aí isso vem muito forte, o paciente pede muito, né? Pede demais. E até o tempo que a gente estava ouvindo nesse treinamento que teve ontem, é uma parte que o pessoal começou a dar muito valor ultimamente, né? Não adquirir, sociais, né? Não adquirir coisa, mas se sentir melhor. Desde de trabalhar a estética, alguma coisa que sempre incomodou ela, mais experiências do que propriamente uma coisa material, né? Que é o que a pandemia, que a gente ainda tá, né? Mas que há 2 anos aí, principalmente naquele baque inicial, é o que todo mundo começou a dar valor, né? É o que o pessoal perdeu, na verdade. E Gui, os alinhadores é o novo motor da odontologia. A gente vê demais, né? Um investimento gigantesco nessa área, com empresas fortíssimas chegando. Você vê alinhadores agora muito com a chegada da impressão 3D. Esse é um negócio aquecido mesmo no mercado? Demais. Diversos colegas nossos já nem trabalham mais com o aparelho convencional, né? O aparelho fixo. Muita gente mesmo já não trabalha. Na clínica a gente ainda tem um pessoal que já é de um tratamento que começou há um tempo atrás, mas a gente percebe uma procura muito grande pela questão dos alinhadores. Muita gente com dúvida, muita gente com... É uma tecnologia relativamente nova, porque a empresa líder de mercado já está há muito tempo no mercado, mas desenvolveram demais essa tecnologia agora, há pouco tempo, e divulgaram isso muito mais. E acaba sendo um tratamento mais rápido, muito mais estético, né? Sem atrapalhar a pessoa no dia a dia dela. E
o resultado vem bem mais rápido também. Então isso tem colaborado para o pessoal buscar muito esse tipo de tratamento. A população brasileira está envelhecendo, a pirâmide ela está diminuindo a sua base e aumentando, né? O custo de saúde está ficando cada vez mais alto. E vocês sabem, a área de vocês sempre foi uma área que foi um pouco negligenciada quando comparado, por exemplo, com quando a gente fala da saúde, além da saúde bucal. Eu queria saber de vocês, o paciente mudou, ele é até pegando aí depois do ocorrido da pandemia, é um paciente agora que se preocupa mais com a saúde bucal, não se preocupa, tem conhecimento mais, a internet ajudou ou atrapalhou? Como é que vocês têm visto? Existe um novo paciente para vocês que agora olha a saúde bucal diferente ou não? Ainda tem muito espaço para se ganhar nessa área, gente? Eu vou te responder isso com um exemplo de um paciente nosso. O cara ele deve ter seus 50 anos hoje e ele teve 4 filhos. Ele já foi 2 vezes no consultório trocar prótese. A primeira prótese que ele colocou ele tinha 13 anos. Com a gente ele já trocou por 2 vezes a prótese. Só que de 6 em 6 meses, religiosamente, ele leva os 4 filhos em consulta. Por quê? Ele não quer que os filhos passem o que ele passou. Ele não quer que os filhos tenham a experiência ruim que eles tiveram. Que ele teve, né? E até pelo acesso. Hoje em dia o acesso é muito mais facilitado do que na época que ele era jovem, né? Antigamente o pessoal pensava muito em tirar dente. Hoje, vai na clínica, no consultório, uma pessoa para tirar um dente, dificilmente ele vai achar algum dentista que tire. Se o dente tiver como salvar, dificilmente ele vai encontrar alguém que aceite tirar o dente dele. Então, a mentalidade mudou muito de um tempo para cá, desde a faculdade, a orientação que a gente teve, né? Mas o próprio paciente, ele não quer que os filhos passem o que ele passou lá atrás, né? Então isso a gente ouve diariamente no consultório. Então, por exemplo, o cara vai fazer um orçamento para trocar uma prótese, eu brinco até com os pacientes, se eu tivesse uma câmera, eu gravaria e mostraria para o que sentou aqui. Ou quando o cara chega pedindo para tirar um dente que tem salvação, eu explico para ele, falo, olha, da gravação, né, eu falo para ele, olha, eu queria, se eu pudesse gravar uma pessoa que sentou aqui, para você ver o que ela acha de não ter dente. E hoje em dia, a grande maioria, assim, esmagadora, nem pensa mais, pensa muito na prevenção. Prevenção. Em prevenir. Isso é muito legal. Esse é o carro-chefe. E é o nosso carro-chefe lá. Então a gente sempre preconiza que o paciente faça um tratamento. No começo pode ser uma coisa muito grande, com muita coisa para fazer, mas que isso seja mantido depois de um tempo, né? Então a gente preconiza muito esse controle de início semestral do paciente. Tem paciente que precisa ir com um espaço um pouco mais curto, tem paciente que pode alongar um pouco esse retorno, mas isso a gente bate muito na tecla desse tipo de prevenção. Ju, mais de 20 anos aí de formado, o que mudou na tua cabeça se você pegar a Ju recém-formada para a Ju de hoje, né? O que você diria assim, qual foi o teu grande aprendizado nesses 20 anos atuando, sendo empreendedora? Olha, é engraçado, eu acho que eu tô ficando um pouquinho viradinha, né? Eu tô mais pilhada do que eu era antes. Eu acho que foi o que a gente conversou no começo, quando você inicia um trabalho, o profissional que trabalha direito, você sempre vai querer o melhor, mas você ainda não tem uma ideia do que é gerir um negócio. Hoje, minha cabeça mudou muito no sentido de alguém tem que sair um pouco da cadeira. Ou você tem que ter alguém na clínica para te ajudar a gerir todo o teu negócio, porque senão não dá. É difícil você conciliar cadeira, o que eu falo cadeira no sentido de atendimento odontológico, com o negócio. É muito maior do que a gente imaginava. E eu tenho tido, de alguns anos para cá, a gente tem estudado muito isso, já há uns 5 anos que a gente está com esse Mastermind, e aí isso a gente tem me deixado um pouco preocupada no sentido de para que lado eu vou? Eu fico só do lado empreendedora ou eu continuo sendo dentista, que é a minha profissão de formação, o que eu batalhei bastante para estudar? Isso é um conflito, mas é um conflito interno meu. Tem gente que sai da cadeira tranquilo. O Guilherme, por exemplo, ele gosta só da cadeira. Para ele,
Acho que a parte de gestão não é o que ele mais gosta de fazer. Se a gente dividir no consultório aí, em times, um time da parte mais de administrativa, que é uma empresa, né? E outro da parte de execução, eu acho que eu ficaria na parte de execução, que é o que eu gosto de fazer demais, assim. Então... Eu acho que a Ju tinha até tocado, né? É muito difícil rede social para você, Gui. O que é difícil? É timidez, você não tem a câmera para você não dá, até para os profissionais que estão nos ouvindo e também talvez tenha essa barreira. O que é difícil para você de lidar com as redes sociais? Eu te falo assim, por mim mesmo, eu não sou uma pessoa que eu vivo postando coisa, eu não sou uma pessoa que acompanha muito. Tenho rede social, eu como uma pessoa normal, mas eu não vivo para aquilo, então eu não sei, e até uma questão de tempo também para dedicar a isso, não sei. Assim, a Juliana falou que é difícil, tá? É difícil, mas se precisa fazer eu faço, não tem problema, mas não é o que brilha meu olho, sabe? Não é... Eu acho que eu sou mais do mundo real do que do mundo virtual. Precisa ter um casamento desses dois? Sim. Sem dúvida. Em tudo que a gente vai fazer hoje, né? Mas até em viagem que eu faço, eu não me preocupo muito com isso. Legal. Vocês falaram da questão do Mastermind. Para quem está nos ouvindo, qual que é a importância disso? Por que vocês procuraram tá num grupo desse, assim? O que vocês estavam sentindo falta? Que vocês falaram, precisamos achar algo e até de conselho para quem também está buscando atualização. Cara, o mundo dentro de um consultório é um mundo muito diferente de uma empresa, onde uma pessoa hoje está numa empresa, amanhã ou depois ela sai, vai para uma outra empresa, ou convive com pessoas que saem, vêm de outra empresa. Isso é muito perto de um consultório, é uma vida muito fria, né? É um mundo sozinho, né? Você trabalha muito fechado, você... Apesar de você lidar com pessoas todo dia diferentes, as pessoas trazem o problema dela para você resolver. Então, isso é fundamental até para você evoluir, né? Você acaba ficando numa rotina que você cai num conforto aí. Isso é para tirar você da zona de conforto mesmo, sabe? Para você procurar evoluir, procurar ir atrás de tudo que tem de novidade, e um ajudando o outro, isso fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, eu acho que hoje, pra gente, é fundamental isso aí, estar participando disso e ter esse tipo de acesso, né? Não só na parte de gestão, mas na parte técnica também. Quando a gente começou a ter tudo de tecnologia que a gente nem imagina. Assim, apareceu tal coisa, tem um scanner, vamos comprar uma câmera intraoral, vamos comprar raio-x digital. Para o nosso trabalho ficar muito melhor do que já era. E você tá com todas as novidades, você tá sempre, apesar de 20 anos de formado, hoje em dia a gente aliou a experiência com tecnologia. Acho que foi fundamental aí para continuar crescendo. Talvez a gente tivesse parado no mercado. Até ouvir de você, Ju, o que foi essa formiguinha desse Mastermind ou desses cursos que vocês estão fazendo, que você diria assim, foi a coisa que mais me incomodou, assim, de eu falar assim, nossa, eu tenho que realmente fazer isso, ou é assim mesmo? O que você diria, assim, que é a coisa que mais te tirou da zona de conforto disso tudo? Do que você tá aprendendo? Antigamente a gente achava que a gente conseguiria resolver tudo sozinho, eu e o Guilherme, né? Fora os bastidores, né? Equipe secretária, auxiliar, a gente começou a ter que dividir o trabalho em equipes de especialidade. A gente sempre teve especialistas, mas a gente teve que ir aumentando muito o time. E é um time mesmo, se você não tem... Até porque a gente não tem corpo mais para trabalhar 14 horas por dia, 13 horas por dia, porque a gente sempre trabalhou. E aí a gente, para ter um pouquinho mais de qualidade de vida. E isso foi funcionando e foi crescendo a empresa dessa maneira, né? Agora, até para ouvir de vocês, eu ouvi dos dois, tanto de você, Gui, quanto da Ju, eu quero ouvir dos dois de novo, começando com você, Gui. Vocês estão falando muito de experiência. Para quem tá nos ouvindo, o que é isso? O que vocês querem dizer e como é que vocês estão trazendo a experiência para dentro da COI? É uma jornada que o cara tem, desde a hora que ele procura a gente na rede social, desde que o vizinho fala para ele. Antigamente, a gente fala muito na época, quando eu ia te indicar alguém, falava, olha, ele é professor da faculdade e tal. Hoje em dia é muito diferente, porque o cara não vê só a parte técnica, não deixa de ser uma experiência ele estar aqui no consultório.
Então, esse cuidado que antigamente não se tinha e hoje você, se não tiver, você está fora do mercado. Né? A experiência é essencial. Você pensar na experiência da pessoa que vai estar aqui no consultório, na jornada que ela vai percorrer até abrir a boca na cadeira, e mesmo depois do tratamento concluído, hoje é fundamental. Você tem que pensar É o que diferencia um atendimento do outro, né? Ju, e foi uma das razões, por exemplo, para uma reforma na clínica, pensando nessa experiência? Sim. Desde aumentar a equipe, porque hoje em dia você não pode ter só você tem que ter alguém que atenda o telefone, alguém que responda o WhatsApp, desde material para você mandar para o seu paciente, e sim, todo mundo gosta de um lugar legal, de um lugar bonito, né? É a experiência da hora que ele liga, hoje em dia quase ninguém mais liga, né? Manda WhatsApp, mas até a hora que ele termina o tratamento e ele vai voltar daqui 6 meses. Então a gente tenta acolher ele da melhor maneira possível. A gente sempre teve essa visão, né? De conhecer o paciente pelo nome, de conhecer a família. Então a gente tenta fazer isso e tenta ensinar para os nossos colaboradores também, né? Que esse carinho faz parte da experiência do cliente, né? Não é só o atendimento, a técnica, né? Tem muito mais coisa envolvida nisso. E você pega no Brasil, eu gosto de brincar, né? A internet no Brasil é o WhatsApp, né? O WhatsApp é a internet brasileira. Então, assim, não há nada que as pessoas aqui no Brasil não façam dentro do WhatsApp. E eu achei muito, muito interessante vocês colocarem. Eu sempre, quando eu vou nas faculdades da aula, eu sempre gosto de perguntar pros que vão se formar, falar assim, gente, qual que é a definição de consultório hoje? Né? E as pessoas normalmente me dão a definição do consultório um ambiente de 4 paredes. Não é mais. Né? O consultório hoje começa lá fora, nessa experiência do paciente com você, nesse teu primeiro touch point, que pode ser via WhatsApp, pode ser via Instagram, até ele entrar dentro da tua clínica e na saída dele também. Então, ou seja, consultório não é mais dentro de 4 paredes, né? Então eu achei isso muito legal. Eu gosto de fazer um bate-bola rápido com meus convidados. Vou começar com você, Gui. E assim, coisa rápida, o teu pensamento sobre esses quesitos. Gui, dentista e estética. Dá certo? Dá certo, é uma relação bem próxima. Apesar de quem vai para essa área de estética, né, facial como um todo, é uma área muito específica, dificilmente volta para cuidar de dente. Mas isso é o que a gente tem visto, tá? Pelo menos até agora, muitas clínicas que são exclusivamente harmonização orofacial. Então, telesaúde, Ju, para você, veio para ficar na odontologia, como é que é? Olha, a nossa profissão é uma profissão difícil, né? Porque a gente tem sempre uma mini cirurgia para fazer, mas a teleconsulta existe sim. Para você ter uma ideia, esses dias a gente fez uma pré-avaliação, né, do paciente. E toda a jornada de conversar com o dentista, a mãe trouxe a criança para iniciar o tratamento, né? Porque ela já tinha os exames, tudo, lógico, depois mas ela conheceu virtualmente a clínica, ela conheceu a dentista que iria atender. Então, existe, não só na odontologia, esses dias mesmo um exemplo de casa. Meu filho não estava bem e eu falei, eu não vou nunca para o hospital, só em último caso. Eu falei, não. Começou a tossir de madrugada, eu falei, eu não vou parar no pronto-socorro. Entrei no convênio, entrei numa teleconsulta, dá isso, você tem? Tenho. Daqui tanto tempo, se ele não estiver bem, você leva ele para o hospital. Então, faz parte sim, lógico que para o início do tratamento, dá para você comer, o paciente hoje em dia já faz parte também da odontologia. Até por uma questão de logística, né? Hoje em dia é o maior ativo de uma pessoa é o tempo, né? Sem dúvida. Não, e numa cidade grande como São Paulo, que o deslocamento é difícil, o custo do deslocamento é caro, não é barato também. Se você pega estatísticas aí de saúde, mostram que as pessoas perdem suas consultas por causa do custo. Ela não tem dinheiro para pagar o transporte e não chegam mesmo, né? Então elas faltam na consulta. Então vou fazer uma pergunta para os dois, já que vocês estão falando bastante. Vocês falaram bastante dessa preocupação de vocês do equilíbrio da vida pessoal e profissional e que você... Para quem tá começando, dá para fazer isso ou não? Ou as pessoas têm que falar, não, mas é porque eles já atingiram já um nível de carreira, por isso que eles têm essa possibilidade, porque no começo é perrengue mesmo. Dá para fazer? Era uma coisa que se vocês voltassem atrás, vocês tinham começado desde o começo assim, pensando nisso, dedicar mais tempo a mim, etc, etc, ou isso não dá para fazer no começo?
dá para fazer, tem que ser feito e tem que ser feito com equilíbrio. Eu pego o meu exemplo mesmo, no começo a gente trabalhava assim, absurdamente. Sem esporte, sem nada. Isso desequilibrou muito. Muitas vezes sem parar para almoçar. Então, assim, por outro lado, lá na frente a conta chega, né? Então, e hoje em dia a gente tem conseguiu encaixar bem na vida aí esse equilíbrio, mas se eu fosse começar de novo, uma das coisas que eu mudaria seria esse equilíbrio aí, que eu acho que é fundamental, até para você ter discernimento na hora de escolher um caminho que seguir, né? Às vezes dar um passo para trás para conseguir dar 2 para frente, né? Eu acho que vale a pena aí. Se eu tivesse que voltar atrás, eu começaria com esse equilíbrio aí. Eu queria falar disso, Ju, para as que estão ouvindo a gente que são mães também. Dá para conciliar o papel de mãe, que a gente sabe que em alguns momentos exige, principalmente quando é neném ainda, exige muito da mãe. Dá para conciliar esse papel de mãe com a profissional, mais a vida pessoal, cuidar de si? Eu acho que vai muito da maturidade, né? Eu não tinha maturidade, eu acho que talvez por isso que eu achei que não dava para conciliar. Lógico que eu tenho uma rede de apoio hoje, né? Eu tenho uma funcionária bacana, tenho a escola, mas dá para, ainda mais se você tiver um parceiro bacana, você consegue conciliar. E tem, né, eu, né, que gosto muito de trabalhar, consegui conciliar. Achei que não ia conseguir voltar e deu tudo certo. Gente, hoje eu tive o prazer enorme de conversar com esses irmãos queridos, pessoas que eu amo demais e admiro muito. Dr. Guilherme, doutora Juliana, da COI, Clínica Odontológica Integrada. Ju, você que é do marketing, quem quer seguir a rede social de vocês, qual que é? Dá o arroba aí. @odontologia COI. No meu pessoal eu quase não publico muita coisa também, então tamo aí. Então, @odontologia COI, é isso? Isso. Tá, vai estar na descrição aqui do episódio. E fazer um agradecimento também especial de quem ajudou a gente nessa ponte, do grande jornalista também, grande amigo. Obrigado, por fazer essa ponte pra gente. Gui, obrigado, cara, por essa conversa. Olha, eu adorei. Foi uma aula de empreendedorismo, cara. A oportunidade de sair um pouquinho da rotina e matar a saudade aí também. É isso aí. Ju, brigadão, Ju. Obrigado por compartilhar os aprendizados. Foi ótimo. Obrigada pelo espaço. Valeu, gente. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Via Oral, começo de 2023, e eu fui. Se sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos? Então não deixe de se conectar no @Via Oral ou com o nosso host, o PC, @Paulo Crepaldi.